Os átomos que abrigam o princípio inteligente têm estrutura diferenciada em relação àqueles de elementos químicos? Eu vou fazer a pergunta para você ver se eu entendi. Os átomos que compõem o princípio inteligente são iguais àqueles átomos que não fazem parte do princípio inteligente? Não. Os átomos que abrigam o princípio inteligente têm estrutura diferenciada em relação àqueles elementos químicos? Elementos? O final aí. Químicos. Não, veja bem, o que acontece? O quimismo é uma manifestação do processo mental em evolução, porque nós temos, naturalmente, as diversas simbioses, né, que se processam entre os seres em evolução, e elas se processam através das células, que são uma usina microscópica, e que, naturalmente, as células se unem, assim como os átomos formam as moléculas formam os tecidos, os órgãos, vai constituindo, nós vamos nos agrupando num processo químico, que é a transformação através das estimulações na produção de hormônios, de substâncias químicas, que são indispensáveis ao processo evolutivo que o ser biológico precisa. E é através exatamente dessa química em que sempre nada existe sem que a mente, que é o princípio psíquico do ser inteligente, funcione. É ela que é capaz de estimular as células, porque quando ela não está estimulando as células morrem, o ser morre. Esse fluido vital, que é o fluido que vem através do perispírito do espírito, e que se mistura com as células do perispírito, ou melhor, os átomos das células do perispírito, se juntam, estão perfeitamente entrosados com as células dos átomos do corpo físico, num binômio de relação passa para lá, passa para cá, é que faz com que, através de todo este processo, haja, na verdade, a estimulação atômica, que mexe com todos os seres, que produz toda a movimentação, inclusive mental, psíquica e física, porque vai desde a parte em que o centro coronário e o centro frontal estimula hipófise, tiroide, gônadas, suprarrenais, centro genético, estimulando o fluido, que é o quê? A vitalização, a energia que dá vida a todos os órgãos. Quando, na verdade, esses seres se esgotam, acaba a vida. Então, esse princípio que é os átomos responsáveis por a criação, junto a esse princípio inteligente, são diferenciados, porque as demais são células que se renovam constantemente, nascem e morrem. São coadjuvantes, não são iguais. O processo que tem na constituição mental é um processo diferenciado. É o que se chamou, e a espiritualidade diz, um princípio divino, onde o Senhor dos mundos, por um processo que só Ele sabe definir, pensou em determinados átomos e naturalmente, deu origem para a evolução iniciar, e está sempre em evolução, sempre estão átomos sendo formados com um princípio inteligente, porque a expansão do universo é infinita, né? Bom, esses seres, esses átomos são diferenciados dos demais átomos, tanto do cosmos como das estruturas celulares. Os átomos das estruturas celulares, eles se renovam constantemente. Os átomos do cérebro se renovam constantemente, mas o estímulo que vem da mente é sempre do espírito imortal. Então, os neurônios vão evidentemente, se abastecendo nas células que transmitem, digamos, os impulsos nervosos que produzem as sinapses, eles vão sendo renováveis, porque se elas morrerem, nós não temos mais o contato, nós não conseguimos fazer mais a transmissão nervosa, não conseguimos transmitir os estímulos. Então, veja bem, as células, compostas por milhares, milhões de átomos cada célula tem, porque nós temos, naturalmente, cerca de um homem adulto, 8 a 9 octilhões de átomos. Imagine quantos trilhões de células, quantos trilhões de átomos tem nas células, quantas
trilhões de átomos tem em cada célula para compor essa imensidão de células. Então, o que nós queremos dizer é que esses processos são diferenciados, mas sob o estímulo psíquico do espírito imortal, que movimenta toda essa estrutura atômica, porque o espírito, até ele se tornar um ser integrado ao universo, ele tem, para você se lembrar, 7 dimensões. Sempre o duplo etéreo, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o átimo, que já é o espírito. Cada estrutura dessas, como se fosse uma cebola fatiada, é composta no seu interior, cada camada de átomos, mais purificados do que os primeiros. Quanto mais próximo do corpo, que ainda é considerado um corpo brutal para os espíritos mais evoluídos, quanto mais nós nos aproximamos do corpo átmico, mais sutil se tornam as estruturas atômicas, para poder responder às estimulações da mente espiritual. Então, no início, são átomos que compõem as células. Os átomos do corpo físico se juntam aos átomos do corpo astral. Quando se rompe isto, os átomos se separam dos dois. O do corpo físico morre porque a estimulação mental não aciona mais o cérebro, não há mais as renovações das células e dos átomos, mas o corpo, o duplo etéreo, permanece com a sua estrutura atômica e vai formar naturalmente o corpo astral, reconhecido e visualizado por aqueles que visitam o mundo espiritual. E assim sucessivamente. Um belo dia, em que nós passarmos por todas essas fases e chegarmos no corpo búdico, onde toda a memorização das nossas experiências, mostrando a conscientização desde o mental superior dos nossos espíritos. Quando nós nos integrarmos, aí sim não teremos mais, o perispírito será tão sutil que praticamente envolverá o espírito, porque as entidades superiores elevadas na composição da hierarquia divina não têm praticamente perispírito. É o espírito agregado de uma forma sutil, individualizado, porque é um psiquismo e, como tal, é um ser individualizado, integrado ao universo. Pode parecer, nesse momento, algo muito complexo, de fato é, à medida que as pessoas desconhecem essa origem, essa transformação, mas à medida que nós estamos evoluindo, a capa grosseira do nosso perispírito vai se tornando mais leve, mais leve até praticamente se confundir com o espírito. É assim a história, é assim os átomos, e é assim os átomos diferenciados que contêm a parte psíquica onde a mente reside e onde a mente comanda o ser espiritual.